Eu quero escutar dos dois, né? Da Elaine e do Rodrigo, porque vocês são psicoterapeutas. Qual que é a experiência, assim, dá um exemplo, né, de algum caso que vocês atenderam, que vocês atendem, e qual é a demanda, né, o que vocês entendem, o que precisou ser tratado, cuidado, né, em relação a isso. Então, né, fico com essa. Quero saber isso de vocês dois. Eu acho que nós vemos, Andréia, eu acho que eu vejo essa situação em diversos casos, na verdade, né, de uma maneira mais ampla. Então, assim, acho que toda relação onde a pessoa tem uma dificuldade de um posicionamento mais saudável, mais equilibrado, onde não tem uma culpa ou uma necessidade de afirmação ou de mais neurótico, que a gente pode dizer, né, onde a pessoa precisa ter uma afirmação mais forte no seu dia a dia, em que ela não está saudável e equilibrada nos seus relacionamentos, nos seus posicionamentos, eu vejo ali uma questão sádica ou masoquista. Então, assim, se a gente conseguir ampliar, a gente vai ter isso nas relações sempre, né? Pensando em neuroses mesmo. Agora, tem casos, sim, mas tem um caso, né, mais assim, interessante de se pensar, por exemplo, de uma criança que sofreu abuso durante muito tempo, né? Muito, aí a gente vai entrar mais na questão da sexualidade e tal, né? Então, ela sofreu abuso durante muitos anos, e lá para frente ela descobre que ela tem um fetiche, vamos dizer, né? Um desejo sexual voltado para o sadomasoquismo, que é o conhecido BDSM, né? Então, que é uma prática sexual que não é considerado uma parafilia, porque existem grupos que se reúnem com esse intuito, né, de ter esse tipo de desenvolvimento sexual, sei lá, de prática sexual, dentro de uma seguro, né, uma prática segura, onde pessoas se reúnem e fazem essa prática com seus limites. Então, assim, então aquilo que a pessoa viveu durante toda a sua infância, a sua descoberta da sexualidade, lá para frente se tornou um desejo sexual, né? Voltado para aquilo que foi aprendido, porque aqueles primeiros desejos que foram ativados naquela pessoa, mais para frente se tornou algo que um objeto de desejo mesmo, se sentir, por exemplo, dominado, né? Porque ela aprendeu a sexualidade dessa maneira. Então, acho que isso é uma coisa que acontece também nessa esfera, pode acontecer nessa esfera. Muito bem. Rodrigo. Eu lembro de dois casos, um com uma conotação sexual, a outra em uma conotação eclesiástica. A da conotação sexual é um casal que vivia bem essa relação sadomasoquista. Ela pedia muita rejeição, né? Ora ele dava, ora não, e isso ia para várias esferas. Mas com relação à parte sexual, eles frequentavam alguns grupos de swing, viviam a prática da troca de casais, e eles iam a algumas apresentações, alguns shows. E num dos shows veio um insight que depois foi levado para a terapia. Na performance, a mulher, ela estava com uma roupa, não sei exatamente como, mas conforme o homem ia tirando a roupa dela, ele ia batendo com um chicote. Mas assim, não era fake, não era encenação, porque ele ia batendo, ia sangrando, ia batendo, ia sangrando. E aí, os dois sentindo prazer ao ver, né? Mas aí quando teve um tempo, né, acabado o show, voltaram para a rotina, tiveram um tempo de reflexão, o insight foi com relação à dificuldade que os dois tinham, barra tem, né, em relação ao feminino, porque os dois têm uma necessidade de ver o sofrimento feminino. Então, ainda que no relacionamento um tivesse um papel mais sádico e o outro um papel mais masoquista, naquele momento do show os dois estavam com um olhar sádico,
porque os dois estavam tendo prazer em ver a punição da mulher, né? Esse é um caso mais ligado à sexualidade e um outro ligado ao conceito, um contexto eclesiástico, de uma pessoa que, no espaço de 1 ano e meio mais ou menos, mudou de igreja talvez 4 ou 5 vezes, mas procurando sempre um padrão, que eram igrejas neopentecostais, onde um abuso financeiro acontecia, e junto com esse abuso financeiro, e é uma característica das igrejas neopentecostais, tem o pai, né? Então, às vezes é o pai ou a mãe, né? É ou o pastor que adota espiritualmente e vive essa paternidade espiritual. Às vezes é o casal também, é muito comum isso, né? O casal de pastores. E eles ofereciam, né, um abuso não só financeiro, mas também com relação a... Como que eu posso expressar essa questão da pessoa anular ou talvez castrar a própria identidade? Sempre que tinha uma reunião de liderança e ela queria expor a opinião, os pastores não permitiam, né? Castravam essa identidade, essa autenticidade. E cada vez que uma castração assim era oferecida, e era oferecida de maneira agressiva, né? Que comentário ridículo, isso, né, uma atitude bem sádica. De alguma maneira isso atraía a pessoa. Por quê? Ela falava para ela mesma: eu preciso de alguém que me pode, eu preciso de alguém que me fale que eu estou falando demais, eu preciso de alguém que seja o meu limite, né? Então, são 2 exemplos que eu lembro dessa relação sadomasoquista.